Muito bem, pessoal. Vamos seguir então. As sociedades por ações, elas costumam medir sua lucratividade em termos de lucro por ação. Essa é a famosa LPA. Lá em contabilidade geral e gerencial, muitas vezes no final do balanço, no final da DRE, demonstração do resultado, pode haver ou não a distribuição de lucros. Né? Nós já comentamos algo em aulas anteriores, das disciplinas anteriores sobre isso. Então, o lucro por ação, as LPAs, né, representa o montante de ganho de cada período, né, um ano normalmente, para cada ação ordinária em circulação. O lucro por ação, o LPA, é calculado dividindo-se o lucro total do período disponível para os acionistas ordinários da empresa pelo número das ações ordinárias em circulação. Então, pega quanto deu de lucro, divide pelo número de ações e distribui-se o lucro para esses números de ações para os acionistas, desde que sejam ações ordinárias. Lá dentro do rol dos tipos de ações, as ações ordinárias são ações de propriedade, né, da organização, da empresa, que dão direito a voto e dão direito à distribuição do LPA. Muito bem. Vamos ver um exemplo. Né? Nick Ducax, administrador financeiro da Netune Manufacturing, empresa fabricante de componentes para motores náuticos, está preocupado com a escolha entre duas alternativas de investimento. Então, rotor ou válvula. Pressupondo-se que ele não poderia investir imediatamente nos dois negócios, ele teria que optar por investir ou no negócio sobre rotores ou no negócio sobre válvulas, né? Então, a tabela apresentada a seguir mostra o lucro por ação previsto, né, calculado, presumido, que cada investimento poderá proporcionar durante um período de 3 anos. Então, nós temos aqui, para o investimento rotor, ano 1, 1,40, ano 2, 1, ano 3, 0,40. Total do lucro por ação, nos 3 períodos, 2,80 dólares, vamos dizer assim, ou 2,80 reais para a nossa realidade. Para a válvula, no ano 1, 0,60, no ano 2, 1, no ano 3, 1,40. Total, ao longo dos 3 anos, 3. Então, observe que o lucro por ação calculado para o investimento em rotores seria 2,8 reais por ação durante os 3 anos e para a válvula 3 reais por ação para os 3 anos, para o período. Tá? Agora notem que do ano 1 para o ano 2 e para o ano 3 existe uma variabilidade na lucratividade prevista para cada tipo de investimento, ok? Vamos seguir o raciocínio. Então, no que concerne à meta de maximização do lucro, a escolha recairia sobre a válvula. Por que sobre a válvula? Porque são 3 contra 2,8. Né? Pois seus resultados, em termos de lucro por ação, são maiores no prazo de 3 anos, sendo 3 contra 2,8. Mas, será a maximização do lucro um objetivo razoável, simples e puramente? Não. Por diversos motivos. Entre outros, mas vamos focar aqui em 3 principais de análise fria. Primeiro, o momento da ocorrência dos retornos, no momento 1, 2 e 3. O momento da ocorrência, veja como o rotor dá mais que o dobro de retorno no primeiro ano. Atenção. 2. Os fluxos de caixas disponíveis para os acionistas. Ora, o fluxo de caixa disponível para o acionista também no primeiro ano será mais que o dobro, sendo que os 2 no segundo ano dão o mesmo. Atenção. E 3, o risco. Será? Qual é o risco calculado? Até agora não falamos se
trabalhar com válvula, trabalhar com rotores é o maior risco. E se o risco lá no ano 3, por estar mais distante do momento presente, é maior, então melhor lucrar mais agora. Enfim. Muito bem. Vamos analisar cada um desses 3 pontos. Momento da ocorrência dos retornos. Primeiro ponto. Como a empresa pode obter um rendimento, né, sobre os fundos que recebe, é preferível recebê-los, estou descendo a escadinha aqui, o quanto antes. Em nosso exemplo, apesar do lucro total do rotor ser menor do que o da válvula, estou descendo a escadinha também, o primeiro fornece um lucro por ação muito maior no primeiro ano, como nós vimos, um lucro muito maior, mais que o dobro no primeiro ano. A maior rentabilidade no ano 1 pode ser reinvestida para proporcionar maiores lucros. Tchan, 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 tchan. Viram isso? Pode ser reinvestida. Então a empresa tem que estar atenta a todas as oportunidades do mercado e a maior lucratividade num primeiro período, no primeiro ano, ela pode muito bem ser reinvestida em outras situações, já que no ano 2, inclusive demonstra que a mesma lucratividade por ação, aqui eu posso estar reinvestindo em outras coisas, esse fluxo de caixa maior aqui, me dando uma proporção diferente lá, além de simplesmente os números, né? E ainda existe o fator risco. Vamos analisar o segundo ponto, fluxos de caixa. Nós vamos ter aulas específicas mais adiante ou vocês vão estar desempenhando atividades sobre isso na nossa disciplina. Não se preocupe, vamos chegar lá. Muito bem, analisando o momento presente. Os lucros não resultam necessariamente em fluxos de caixas disponíveis para os acionistas. Atenção! Os proprietários recebem fluxos de caixa sob a forma de dividendos em dinheiro que eles são pagos ou dos proventos, né, da venda de suas ações a um preço maior do que aquele originalmente pago. Então, um maior LPA, um maior lucro por ação, não significa obrigatoriamente que o Conselho de Administração aprovará um aumento dos dividendos. Pode ser que o Conselho resolva reter esse lucro para ser reinvestido por motivos de fluxo de caixa. Ok? E normalmente, quem é membro do Conselho de Administração são os maiores acionistas da organização, como vocês já viram na nossa aula anterior. Muito bem. Terceiro ponto. Antes do terceiro ponto, perdão, vamos fazer uma análise sobre isso. Então, uma maior LPA, maior lucro por ação, não se traduz necessariamente em um maior preço da ação. Eu posso ter uma distribuição de lucros maiores e não ter havido um aumento do preço da ação. Então, as empresas, às vezes, apresentam um aumento maior do lucro sem uma variação favorável correspondente do preço por ação. Somente se deve esperar essa elevação quando o aumento do lucro se faz acompanhado de maiores fluxos de caixa. Precisa haver mais entrada de grana, maiores vendas. Por exemplo, uma empresa que vendesse um produto de alta qualidade no mercado altamente competitivo, tá? Alta qualidade, mercado altamente competitivo, poderia aumentar seus lucros se reduzisse significativamente suas despesas com manutenção de equipamento. Né? Por quê? Como a gente viu lá em contabilidade gerencial, com isso os gastos diminuiriam e por os gastos diminuírem o lucro aumentaria. Mas, como a menor manutenção resultaria no futuro, ao longo do tempo, em menor qualidade, por desgaste, por quebras, por problemas, a empresa comprometeria sua posição competitiva e o preço da ação cairia à medida que muitos investidores bem informados vendessem suas ações em resposta aos menores fluxos de caixa futuro. Então, a empresa está diminuindo no futuro o seu fluxo de caixa, apesar de ela ter demonstrado mais lucro agora. Porque sempre vão existir investidores bem informados. Então, cuidado, senhor administrador financeiro, para não tentar dar o golpe e errar o bote.
Nesse caso, o aumento do lucro viria acompanhado de menores fluxos de caixa futuros, e, portanto, de menor preço por ação, automaticamente. E aí o terceiro ponto é o risco. Nós vamos ter uma aula específica lá adiante falando sobre isso também. Mas analisando o caso aqui, agora, no momento presente, a maximização do lucro também ignora o risco, simplesmente olhando aquela tabela fria ao longo de 3 anos. A possibilidade de divergência entre os resultados reais e os esperados é grande, principalmente no terceiro ano, porque está mais longe da realidade do momento presente. Muita coisa pode acontecer. Uma premissa básica da administração financeira é a de que existe um trade-off, né, entre retorno, fluxo de caixa e risco. Existe um trade-off, né? Existe aqui uma análise a ser feita entre o fluxo de caixa e o risco. Então, o retorno e o risco são, na verdade, as principais determinantes do preço da ação, que representa a riqueza dos proprietários, que os proprietários têm investido na empresa. Por quê? Quanto mais cara, ou seja, quanto mais risco a ação tem, mais ela tem que ser retornável, tem que ser valorizável, senão ela perde o interesse nela. Por isso nós chegamos ao ponto da maximização da riqueza do acionista, que nós vamos seguir agora na próxima aula, na próxima parte dessa aula. Um momento.